Olá, pessoal. Hoje vamos ler a Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Dos versículos 1 ao 12. Por favor, procurem em João capítulo 9. Se todos acharam, eu vou ler João capítulo 9, a partir do versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Obrigado, li até aqui o versículo 12. Hoje o ancião O Yong-shin foi o apresentador aqui do culto. Pessoal, vocês se incomodaram muito porque ele é muito alto e vocês tiveram que levantar muito a cabeça, né? Eu não cresci muito, tá? Justamente para ficar assim num nível confortável para vocês me verem. Eu sou muito apressado, né? Principalmente no momento de culto, porque eu tenho muitas outras coisas a fazer, então eu economizo tempo. Mas eu não sei se é porque ele é alto, né? Mas ele é bem lerdo nas coisas também. Eu nunca consigo estender tanto tempo. Eu sempre economizo tempo. Só durante a nossa vida existem momentos que realmente nós precisamos de Jesus. Realmente não há ninguém que possa me ajudar, mas Jesus Cristo pode. Por isso nós temos a oração perante o Senhor, né? E para isso nós não precisamos de um telefone, nós não precisamos da internet. É uma comunicação direta, livre. É muito gratificante justamente por ser fácil. Imagina se todos os meses fosse me mandado uma cobrança. Taxa de cobrança por telefonemas do Oxo Park para o céu, $30 mil por mês. Imagina. Ai, querido, já imagina minha esposa. Tinha que falar menos porque você fez tantas ligações. Ainda mais a gente liga junto porque você foi ligar sozinho. Por isso que a conta saiu alta. É muito bom nós não termos uma cobrança, né, de Deus por orarmos para Ele.
Só que nesse diálogo, nessa oração, é muito importante se concretizar o mesmo coração. 저는 이제 주로 이제 새벽에 일어나서 이제 뭐 여러 가지 또 국제 통화도 하고 글도 쓰고 Geralmente eu tenho esse costume, né, de acordar de madrugada justamente para poder ligar para o exterior ou também escrever os textos. 김범수 목사님 사모님 이은재 사모님이 코로나에 걸려 E ontem eu falei com a missionária Ian Jen, lá do Brasil, que ela está com Covid. 저녁에 제가 이야기를 들을 때 폐가 굉장히 많이 손상. E eu havia escutado, né, que o pulmão dela havia sido muito afetado. 그래서 이제 병원에 갈 수가 없고 집에 E ela não podia nem ir ao hospital, estava em casa. 제가 빨리 그 산소를 살 수 E eu perguntei se poderiam conseguir um concentrador de ar, né? 있을 것 같다고. E ele falou que sim. E eu falei, então faça isso lá o que vocês estão fazendo, né? Prepara um cilindro, prepara uma máquina. 속 밑에 두고 산소를 마시면 폐가 많이 상해 훨씬 E já que o pulmão está muito danificado, né? Se você puder inalar oxigênio puro, isso vai ser muito bom. 그게 안 되면 방 안에 방 문을 닫아 방 안에 산소가 좀 많도록 하면은 훨씬 더 산소 흡입량이 많아서 E se não conseguirem isso, ao menos tentem fechar a porta para poder circular o oxigênio puro dentro do quarto, né? 기도하고 Eu orei por ela e desliguei o telefone. 좀 이따 생각해 보니까 이 전화가 이제 나는 이렇게 전화로 통화되는데 E pensando um pouco melhor, poxa, 하나님하고 우리하고는 num telefonema eu posso conversar, 소리로만 통화하는 mas entre nós e Deus não é uma conversa com vozes, né? 마음이 돼야 하는 É necessário, é importante nós termos o mesmo coração. 그 사모님 마음이 예수님 마음과 같이 딱 맞아들도록 하는 게 참 E 중요해요. seria muito importante eu também fazer com que o coração da missionária se fosse unido com o de Jesus. Então, novamente eu liguei. Eu falei assim, 사모님 좀 ó, deixa eu falar direto com a missionária. 이현재 사모님 제가 그 처녀 때 구원을 받고 있어요. A irmã Ian Jenner, a missionária Lee, ela recebeu a salvação quando ela era jovem, 브라질에 가서 quando eu 정말 많은 일을 vivia em Tegu, né? Indo para o Brasil, ela fez muitos trabalhos do evangelho. 폐가 반이 이제 쓸모가 없게. E disseram que a metade do pulmão dela havia sido afetado. 그래서 제가 이렇게 보니까 누워 있는데 그게 막 힘도 없고. E eu vi que ela estava sem força, deitada. 그럼 우리는 뭘 해야 할까요? E o que nós temos que fazer? 예수님하고 이현재 사모님하고 마음이 하나 되는 일이 É muito importante o coração da missionária poder se unir, né, com o coração de Jesus. 근데 대부분 사람들은 내가 그런 일을 다 기도를 A maioria das pessoas, quando se depara com um problema desse, eu oro por elas. 병이든 낫다게 하다 기도가 잘 안 낫는 경우가 E pessoal, tem momentos que sim, por mais que eu ore pela pessoa, a pessoa não se cura da doença. 왜 그땐 잘안 나? E eu pensava, poxa, por que será que aquela pessoa não foi curada? Ou porque aquela pessoa recebeu a oração e foi curada? 부분들이 굉장히 진지하고 É muito importante nós sabermos sobre esses pontos. 그 이야기를 생각하다 요한복음 9장 이 사실이 E pensando sobre isso é que eu pude refletir nessas palavras de João capítulo 9. 예수님 길 가다 날 때부터 소경된 사람 João, aqui em João capítulo 9, Jesus caminhando viu aquele cego de nascença. 저 사람 날 때부터 소경됐는데 E os discípulos questionaram, nossa, ele é cego de nascença, né? 무엇 때문에 날 때부터 O que 소경됐 será que fez ele nascer como cego? 그 사람 죄를 지었기 때문에 그런 병이 온다고 생각해. Porque naquela época eles consideravam a doença uma consequência de pecado. 부모가 죄를 많이 범한 Então eu acho que foram os pais deles que pecou muito. Por isso que mesmo ele estando no ventre já era cego. 아니 부모가 죄가 많으면 부모가 소경되지 왜 이 Ah, não, se os pais cometeram o pecado, eles deveriam se tornar doentes. Por que a criança? Foi ele que pecou. 아이가 뱃속에서 무슨 죄를 범해? Ah, mas isso aí não faz sentido. A criança no útero, como é que vai cometer algum pecado? 아이 자신의 Então, dentro dos discípulos começaram essa discussão, né? Foi o pecado dos pais ou do filho? 예수님 Perguntaram para Jesus. 이 사람 소경으로 태어나서 Jesus, ele nasceu cego. 그 부모 죄니까 그 Isso é pelo pecado dele ou pelo pecado de seus pais? 예수님 놀라면 그 자신에게나 부모가 죄를 범. Jesus Cristo falou algo surpreendente, né? Nem ele pecou, nem seus pais. 그에게서 하나님의 하신 일을 나타내고. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. 자 이제 이 이야기를 소경이 들었다고. Pessoal, imaginem que o cego escutou isso. 저분 예수님 나를 보고 O 뭐라고? quê? O que Jesus está falando sobre mim? 우리 부모님이 죄를 범한 것도 아니고 내가 죄를 범. Não foi o pecado dos meus pais, nem o meu próprio pecado. 나를 통해서 하나님의 하신 일을 나타내고자. É para se manifestar em mim a obra de Deus? 여러분 소경 그 이야기를 들었다. Se o cego tivesse escutado aquilo, 아 그럼
지금 하나님 나를 위해서 일을 Ah, então Deus está trabalhando por mim agora. Ele vai abrir os meus olhos. 이제 그런 마음이 만들어진다. Vai se formar esse coração dentro dele. 내가 이제 이현재 사모님하고 지금 뭐 많은 이야기를 못 Então, eu não pude conversar sobre muitas coisas com a missionária ali. 실제로 병이 중할 때 내가 기도한 나 같은 사람이 기도한다 낫겠다. Mas geralmente, né, as pessoas que oram perante uma doença, principalmente, eles pensam: ah, adianta eu orar uma pessoa como eu? 사람들이 이렇게 기도를 할 때 또 그분들 기도를 하라고 얘기할 때 어떤 마음의 가짐을 가져야 Então, quando uma pessoa que está enferma, quando ela vai orar, que coração ela tem que ter para orar? 예수님의 마음을 그대로 É importante, no meu caso, né, transmitir realmente o que é o coração de Jesus, do jeito que é. 나로 너를 고치게 해라. Olha, eu quero curar-te. 나로 너를 Eu quero curar-te. 내가 너를 고치고 Eu desejo te curar. 내가 너를 고치게 Eu me permita te curar. 예수 Só esse é o coração de Jesus. 그를 통해 하나님의 영광이 나타나게 E isso vai manifestar a glória de Deus. 하나님의 영광을 나타나게 E assim devemos manifestar a glória de Deus. 네가 뭘 해? Então, Jesus Cristo não fala, você faça algo. 나로 하여금 너를 Pelo contrário, me permita te curar. 나로 너를 낫게 Me permita eu te sarar. 나로 너를 Me 행복하게 permita eu te fazer feliz. 나로 너를 Me 건강하게 permita eu te fazer saudável. 정말 그 귀한 종이 Me permita eu te fazer um servo precioso. 나로 너로 살아난 Me permita eu te fazer um pescador de homens. Jesus Cristo disse. Jesus disse assim: 내가 너로 살아난 어부가 eu te farei pescador de homens. O que isso significa? 내가 너를 살아나는 어부를 만들 Eu irei fazer de você um pescador de homens. 나로 그렇게 하게 Me permita fazer isso. 그건 내가 너로 살아나는 Então eu irei fazer de você um pescador de homens. 그 영어에서 let me 하는 나를 그렇게 하게 해. Em inglês eles chamam let me, né? Que tem esse significado. Me permita fazer isso. 너를 Então me permita curar-te. 나로 하여금 내가 너를 어부 사는 어부 Me permita com que eu te faça um pescador de homens. 예수님 그렇게 Então Jesus Cristo deseja fazer isso. 예수님 Jesus quer fazer isso. 나하고 예수님 마음이 Mas para isso meu coração tem que estar unido, tem que ser igual ao de Jesus. Olha, Jesus Cristo está falando, eu quero te fazer um pescador de homens. 너로 삼나는 어부가 Então me permita fazer-te um pescador de homens. 여기서 예수님이 하고 싶다. Então, nesse caso, Jesus quer fazer. 나로 너를 예수 믿는 참 사는 E Jesus está nos pedindo, me permita fazer isso. 일어나 신라 모세가 Olha, levanta-te, vai no tanque de Siloé e se lave. 그 말에 또 O que isso significa? 네가 뭘 Não é você faça isso. Não é isso, pessoal. 나로 네 눈을 뜨게 Olha, deixe eu abrir os teus olhos. 분명히 여러분 이 말. Pessoal, com certeza as palavras de Jesus significam isso. 신라 모세가 Ó, vai, lave-se no Siloé. 그 말은 O que isso significa? 가서 신라 모세 씻으면 내 눈이 나을 거야. Olha, se você for, eu vou te curar, você vai ser curado. Em outras palavras, 나로 네 어두운 눈을 뜨게 me 하게 permita, sabe, iluminar os seus olhos escuros. 여러분 그러면 우리가 뭘 해야 Então, não somos nós que devemos fazer algo. 내가 내 눈을 뜨게 Olha, eu irei abrir os teus olhos. 내가 내 눈을 뜨게 하도록 네가 허락. Então, só me permita eu abrir os teus olhos. 사모님이 코로나로 폐가 많이 손상을 Sim, a missionária ali, por causa do corona, está muito deteriorada. Seu pulmão está com problemas. 지금 누워 Não está muito bem, por isso estava deitada. 그 내가 자다 다시 일어나가. Mas eu levantei de novo, eu liguei de novo para ela. 자, 요한복음 9장. E eu comecei a falar de João capítulo 9. 예수님 말씀하시기를 이 사람이나 그 부모가 죄를 범. Jesus Cristo disse, não é nem o pecado dele nem dos seus pais, 그 사람을 이렇게 하나님이 하시는 나타내고자 mas sim para manifestar a glória de Deus na vida dele. 이제 하나님은 그 눈먼 소경을 통해서 하나님 하시는 나타내기를 원하시고 준비를 하시고 Deus, ele deseja, está preparado para manifestar as suas obras nesse cego. 나로 하여금 너를 통해 하나님의 영광 나타내게 하도록 해. Então Jesus Cristo está perguntando, por favor, me permita eu manifestar as obras de Deus na tua vida. 신랑 모세가 씻어. E isso foi expresso como, vai e lave-se no tanque de Siloé. 신랑 모세가 씻어란 말이 Sim, parece que são apenas palavras, vai, parece uma ordem, né? Vai e lave-se no Siloé. 영을 깊이 Mas se nós pensarmos profundamente no coração de Jesus, 내가 너를 신랑 모세 보내서 내 눈을 뜨게
Olha, eu vou te lá no tanque de Siloé, eu vou te abrir os teus olhos. Eu vou fazer isso, então me permita, me dê essa oportunidade de fazer isso. Então, quando nós oramos por uma doença, e se Jesus Cristo não me curar? Tiveram pessoas que não aceitaram, não foram curadas. Ai, Jesus, por favor, cure minha doença. Nós oramos dessa forma. Mas o importante, vamos supor que existe o marido e a sua esposa. Perdão, desculpa. Vamos pensar que são dois solteiros, o jovem e a jovem. E o jovem amou aquela jovem. Olha, eu te amo. O que isso quer dizer? Me permita ser o teu marido. Ou seja minha esposa. Tem o mesmo significado, né? Então, o que é unir o coração? Olha, eu te amo, então me permita ser o seu marido, seja minha esposa. Nós podemos entender com muita facilidade, né, esse relacionamento. Realmente aquela moça é uma moça muito agradável. Ei, irmã Kim Myung-soo, por favor, case-se comigo, eu te amo. Permita-me ser o seu marido. Isso é o que nós chamamos de propose, né? Ou declaração. Você também fez isso com sua esposa? Sua resposta foi um pouquinho fraca. E aí, foi feliz no casamento, né? Tá certo aí, né? Fez mesmo? Fez depois. E como foi a reação da sua esposa ao ver? Ela falou assim? Me permita eu ser o seu marido. Entendem isso, pessoal? E ao escutar isso, se a mulher reagir, nossa, por que você me fala só isso agora? Eu estava esperando por tanto tempo. Então, eles se unem, eles têm o mesmo propósito no coração. E a partir desse momento, tudo que está ali impedindo eles se derruba. Eu posso amar, eu posso confessar o meu amor. Olha, vamos fazer assim, vamos ter apenas 15 filhos, tá bom? Tá um pouco assustado, né, filho? Então, essas coisas se tornam possíveis, né? Porque existe agora uma ligação. Se eu falar para uma mulher qualquer na rua, olha, vamos ter 15 filhos comigo, então vai chamar de louco, vai te dar um tapa. Mas eu não estou falando em relação a ter filhos ou não. Você pode agora, com a sua esposa, expressar o seu amor. Por quê? O seu coração está unido. O nosso amor com Jesus é assim. Eu serei o seu Senhor. Eu serei o guia da tua vida. Eu te farei andar. Eu te farei ser pescador de homens. Só nós temos muitas coisas que desejamos do Senhor. Mas também tem muitas coisas que o Senhor deseja de nós. O que Jesus Cristo disse olhando para aquele cego de nascença? Vai e lave-se no tanque de Siloé. Por quê? Teve o plano de Deus. Isso é para se manifestar a obra de Deus na vida dele. Já que Deus ele deseja abrir os olhos daquele cego e por isso manifestar as suas obras, basta o cego, né, meio que apoiar esse trabalho, estar junto. No caso da missionária ali, agora por causa da Covid, ela está com problema no pulmão. Mas por que ela contraiu o Covid? A Bíblia tem a resposta exata para isso. Não foi por causa do pecado do pastor José Kim, nem pelo pecado da missionária ali, mas assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Então Jesus Cristo, né, fazendo lodo ali, passando nos olhos do cego, quando ordenou para que aquele cego fosse lavar-se no Siloé,
이게 중요한 것은 뭐냐면 예수님은 그 속에 눈을 뜨게 하기 위해서 O importante é que tudo isso foi feito justamente para abrir os olhos do cego. 눈에 떠서 그러면 하나님의 영광을 나타내고 하나님의 하신 일을 나타내고. É para manifestar a obra de Deus, para manifestar a glória de Deus. 자, 여러분은 성경을 Então, se nós lermos a Bíblia, 하나님이 세상을 이처럼 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. 현재 사람이 기도하면서 Então, orando pela missionária ali, 병으로 낫게 해달라 간절히 nós oramos, né, com todo o coração para ser curado, para que... 가슴이 닿다고 안 나와. Mas imagina, ela orando, ela preocupada. Ah, e se minha febre não baixar? E se eu não conseguir passar essa agonia? Ah, eu acho que é por isso que eu sou assim, por eu ser assim, por isso Deus não me escuta, né? Ela começa a se castigar. 자기에 돌려. É como se fosse culpa dela. 여기서 내가 더 잘해야겠다는 Mas, pessoal, nesse ponto, não é que eu devo melhorar ou mudar. 이내 속에 일하시길 원하시는 그 마음. Nós temos que reconhecer que o Senhor deseja trabalhar dentro de nós. 왜 현재 사모 코로나? Por que será que a missionária ali pegou corona? 왜 여러분 내게 이런 어려움이 Por que estão passando por essa dificuldade? Por que vocês estão passando essa dificuldade? Por que estão passando essa tribulação? Por que estão passando por essa dor? 저는 악곡도에서 좀 많이 Pessoal, eu, em Apocton, eu passei muita fome. 제가 그때 악곡 그러면서 한 번씩 하나님이 내 속에 E de vez em quando, por meio daquela fome, eu vi Deus trabalhar na minha vida. Uma coisa que eu não consigo me esquecer 제그 노방 저 시장 전도한다 산길을 걸어. que uma vez eu fui evangelizar para poder evangelizar na feira, no mercado, assim, aberto. Eu estava, assim, num caminho de montanhas e não tinha banheiro ali, mas eu fiquei com vontade de fazer xixi. 조금 아래 Por isso eu me afastei um pouco do caminho, né? Fui ali no meio do mato. E ali no caminho não dava para ver, mas descendo um pouquinho ali para urinar, 농사 지은 저 산딸기 참. eu vi uma plantação enorme assim de framboesa. 왜 그때 오줌이 막. Por que vocês acham que eu senti vontade de fazer xixi naquele momento? Eu tive que descer. 하나님 나에게 딸기를 Porque Deus, ele queria me dar aquelas frutas para eu comer, para me alimentar. 누가 뭐 아무도 못 따. E deixou aquilo ali oculto para que não ficasse visível aos olhos de ninguém. 거기에 밑으로 내려갈 수 있는 경우 나빠. Só tive aquela condição, aquele motivo para eu descer aquele lugar onde estava aquela plantação. 밭을 보고 Fez eu ter aquela vontade de fazer xixi. Quando eu desci, 누가 딸기 농사 지어. eu pensei que era a plantação particular de alguém. 만 봐도 농사 지은 게 젖었어. Mas não era algo silvestre, né? Estava ali. 그날은 딸기 따먹고 하니 Naquele dia, depois de comer tantas framboesas. 시골장 일찍 끝나잖아요. Geralmente, no interior, esses mercados abertos terminam cedo, né? 장이고 장이 다. Então, depois que eu comi e fui, já tinha terminado. 얼마나 기쁘고 Mesmo assim, naquele dia eu fiquei muito feliz, muito grato perante Deus. Eu não consigo me esquecer daquele dia. 딸기 너무 많. As frutas estavam muito gostosas, eram muito doces, tinha um monte. 한 번은 제가 있는 막 아침에 Uma vez eu estava numa manhã, 성경에 하나님 내게 음식을 많이 주. lendo a Bíblia, eu senti do nada, eu pensei, nossa, acho que Deus vai me dar muita comida hoje. 왜 이런 Eu não sei por que esse pensamento, né? 옆에 있던 형 Só que o irmão que estava junto comigo falou, olha, irmão Park, oi, 오늘 말 내게 me escute. 하나님 우리 음식 잔뜩 Eu acho que hoje Deus vai nos alimentar muito. Aí eu falei, irmão, você também pensou nisso? 나도 경험하고 Eu também senti isso. 계십니까? Do nada, bateram na porta, tem alguém aí? 밖에 어떤 젊은 청 Tinha uma jovem do lado de fora. Era cedo, muito cedo. Aí nós, né, falamos, ó, está muito frio, pode entrar. E ela começou a contar, 자기 옆 동네 que é uma pessoa que vive no bairro vizinho 옆 동네 끝분이라고 하는 e tem uma jovem chamada Kupun. 여러분 잘 알아요. 이제 끝분 하는 말 Não sei se vocês sabem, mas Kupun 여자 이름 é um nome feminino. 위에 아들이 없어 가지고 딸을 낳았으니 E quando não se tem filhos e teve uma menina, 내라 그 다음엔 아들 낳아 큰 뜻으로 eles nomeiam de Kupun, né? Pra terminar assim, ó, pare de ter filhas e a partir dela agora tenha meninos. 끝자 말자 É, Kut significa isso, né? Em coreano, no chinês. É fim, né? O término. Ou seja a primeira e a última. 암실의 왕후라는 책을 읽어보면 Então, se lerem um livro chamado The Empire of Darkness, né? O Império das Trevas, 크리티나라는 크리티나 차이 여사가 쓴 글인데 é um livro de uma escritora chamada Christian Jack. 중국의 큰 성의 성주의 딸이었어요. E fala de uma mulher que era filha de uma grande... 딸을 De uma rainha de uma grande cidade na China, né?
ela teve a 7ª filha. 여섯 번째 딸 낳아서 이름을 그만이라고 지었고 Então, quando ela teve a 6ª filha, colocou o nome da filha Pari. 이름을 유감이라고 지었어요. E a 7ª filha foi nomeada de Sinto Muito. Eu sinto muito ter tido uma filha. 옛날에는 그런 이름들이 많아요. Então, antigamente, né, nomeavam-se dessa forma as crianças. 뿐이 오빠가 있는데 Então, quando falava, a Ketpun tem um irmão. 가서 운전하다가 실수해 낭떠러 떨어져서 죽었어요. A questão é que no caso dela, né, o irmão dela, que estava no exército, estava dirigindo, acabou tendo um acidente, caiu num penhasco e morreu. E os soldados, né, trouxeram o corpo dele, assim, num caixão, 나가서 딱 세웠어요. para ser enterrado ali na sua terra natal, né, mas 못 돌아온다. os mais idosos ali do bairro, da vila, impediram, né, do corpo entrar. Falaram, ó, não pode entrar com cadáver aqui. 죽은 사람 못 돌아온다. Não pode trazer o corpo de uma pessoa morta em um lugar que vive pessoas vivas. E deixaram, né, os soldados deixaram o corpo ali na porta, na entrada da cidade. E os jovens daquela cidade começaram a proteger aquele corpo ali. 동네 장례를 주관하는 어른들이 장례를 치러야 하는데 Então, já que tinha os mais velhos, que eram meio que os responsáveis daquela cidade, eles tinham que fazer o funeral do corpo, mas eles não estavam fazendo. 하는 사람 보고 물었어요. E perguntaram para o responsável do funeral, por que não estão fazendo o velório desse jovem? E ele falava, eu não sei fazer o funeral desse jovem. 했잖아요. Não, mas você é responsável, você fez isso muito bem até hoje. 사람은 내가 치르는데 Tá, tudo bem, eu posso fazer o velório, o funeral de uma pessoa que morreu dentro do nosso bairro. 안 치러봐. Mas eu nunca fiz isso para alguém que morreu fora. 그냥 치르면 안 됩니까? Não podem simplesmente só fazer um funeral? Ele falou, não, não pode. 문제가 생겼어요. Aí teve um problema. 그 시체를 몇 날 며칠 놔둘 수 없잖아요. Não dá para deixar dias ali, né, aquele cadáver ali na entrada do bairro. Então fizeram uma reunião no bairro. 저 장례 주관하는 분이 이걸 못 한다 하니까 Olha, se o responsável pelo funeral deste lugar não sabe fazer isso, pessoal, uma coisa que dá medo. 안에서 죽거나 밖에 죽은 건데 뭐. Pessoal, morreu dentro, morreu fora, tá morto. 그렇죠? Não é? 장례 치를 때 그거 따질 필요 없는 거죠. Não é necessário você questionar se morreu dentro ou morreu fora para fazer o funeral. 죽은 거나 뭐. Qual a diferença do jovem de 19 anos e do jovem de 29 anos? Questionar isso não precisa. Se foi homem, se foi mulher, basta fazer o funeral, porque está morto. Só que aquele senhor, né, estava preso a essas ideias. 아, 옆 동네 교회 전도사 와 있더라. Aí eles fizeram aquela reunião no bairro e falaram, olha, no bairro vizinho veio um evangelista. Vamos pedir para que eles conduzam o funeral. Aí veio naquela madrugada. Por quê? Para me alimentar, pessoal. 아침에 기도하는데 왜 그런지 모르지만 E naquela manhã, foi aquela manhã que eu estava orando e não sabia o porquê, mas eu tive aquela sensação de que Deus iria preparar alimentos para nós. E o irmão que vivia comigo falou a mesma coisa. 이걸 두고 보세요. Irmão Parque, olha, presta atenção, hoje a gente vai comer muito. 마음이 우리 속에 왔어요. Eu não sei por que aquele sentimento chegou dentro de nós. 주님이 주신 마음이라고 생각하시고 Até hoje eu penso que foi um sentimento dado por Deus. E nós fomos àquele bairro, a pedido deles, né? 딱 가니까 밥상이 나오는데 E assim que chegamos já tinham preparado aquele banquete. Pessoal, vocês sabem disso? 밥 안 넣어본 지 오래다. Ah, faz tanto tempo que eu não te vejo, arroz. 그거 누가 한 얘기인지 알아요? Sabe quem disse essa frase? Você também não sabe, né? 예, 그 남원의 춘향이 Em Namon, né? 춘향이를 사랑하는 이도령이 한 얘기. É a história de amor com o Sr. Lee e com a Chunyang lá, que 그렇지 뭐라고 해가지고 ele para vê-la, ele foi de propósito para casa dela 그렇지 밥은 넣어본 지 오래다. e ele viu aquela comida, nossa, faz tanto tempo que eu não como um arroz, né? 이몽룡에서 그 쇼했지만 E ele fez um show ali, para falar a verdade. 오래간만에 만나. Mas para mim era uma realidade, fazia muito tempo que eu não via arroz de verdade na minha frente. Nós comemos 5 refeições naquele dia. 딱 그쪽 동네에서 방을 그쪽 이사를 했어. E depois de fizemos o funeral, eles até convidaram a nós e nós mudamos para aquele lugar. E esse bairro é que tem a nossa igreja de Apocotão até hoje, porque eles tiveram uma fé na palavra e as pessoas começaram a receber a salvação. 오늘 하나님께서는 우리에게 참 많은 계획을 가지고 있어요. Só que era claro ver que Deus realmente tem muitos planos conosco. 영을 고쳐 주십시오 기도할 때 Então quando nós oramos para Deus, Deus, por favor, cure a minha doença, 우리 하나님은 예수님 우리가 나한테 안 맡기면 어찌 그 염려하시는 거예요. sabe, Deus ele fica preocupado. Nossa, e se ele não me permitir fazer isso? 하나님 날 고쳐 주기를 원합니다.
Então, se nós aceitarmos o coração, Senhor, eu permito que o Senhor faça isso na minha vida e nos depositarmos na mão de Deus, o primeiro pensamento que vai surgir é, nossa, mas eu não vivi pela fé, eu sou carnal, eu não ofertei, não dizimei, e se Deus não me atender? Mas nós não precisamos pensar nisso. Porque Jesus está falando, olha, cego, eu quero manifestar as obras de Deus por meio de você. Então, o significado da frase, vai lá no tanque de Siloé e se lave, é a mesma coisa que Jesus está dizendo, me permita abrir os teus olhos. Entendem isso, pessoal? Então, não é assim que eu tenho que convencer Jesus, ai, por favor, me cure, Senhor. Não é isso. Jesus Cristo vai falar, não, você não pode. Jesus Cristo está pedindo, me permita eu abrir os teus olhos. Ele lá fez aquele lodo, passou nos olhos. E quando ele disse, vai, lave-se no tanque de Siloé, é a mesma coisa que ele dizer, me permita abrir os teus olhos. Então, isso quer dizer que está à frente, é maior o sentimento de Jesus querer abrir os olhos daquele cego do que do próprio cego ter os seus olhos curados. Ontem de madrugada eu falei disso para a missionária ali. Sabe, Jesus Cristo não escolheu esse cego porque ele estava bem vestido, porque ele era gentil, não tem nada a ver com isso, mas sim porque foi a vontade de Deus manifestar a obra ali. Então, o cego também sente, poxa, seria bom eu abrir meus olhos. Mas algo impedia dele ter essa convicção no coração. Então Jesus Cristo afirmou, olha, eu irei abrir os teus olhos, vai, lave-se no tanque de Siloé, sua vida vai se renovar, você vai mudar, você vai ser transformado. Sabe isso, pessoal? Tem no caso, por exemplo, do comandante Naamã. Olha, se você se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, vai ser curado. Sério? 7 vezes? Então eu vou me lavar 7 vezes. Então basta fazer isso, vai ser curado. Então ele vai ser limpo. Então, o que ele disse? As águas de Damasco e Farfar são melhores do que qualquer rio aqui. Não teria sido eu purificado se me mergulhasse nessas águas? E voltou indignado, a Bíblia fala. Por quê? Satanás engana em nós. Só nesse momento, Jesus, ele deseja profundamente trabalhar, agir por vocês. Por acaso, pessoal, dentre vocês tem aquela mulher megera? Sabe, trata mal o marido, ignora, despreza o sogro e a sogra, chuta os filhos. Mesmo tendo, pessoal, uma nora que seja assim, Jesus Cristo deseja trabalhar dentro dessa vida. Deus deseja, por meio dela, manifestar a sua glória. Existem alguém escuro ao redor de vocês, que não conversa com ninguém, que sempre está com raiva. Nossa, como é que eu devo matar aquela pessoa? Sabe, que visita o terreno dos outros e rouba a plantação? Mesmo dentro desse tipo de pessoa, Deus deseja trabalhar. Pessoal, Jesus Cristo não é um ser humano como nós. Ele é Deus. Ele tem poder para nos trocar. Ele tem poder para nos abençoar. Ele tem métodos para remir nossos pecados. Ele tem caminhos e métodos para nós podermos ir para o reino de Deus. Só que Jesus Cristo se preocupa porque, pelo engano de Satanás, tem medo das pessoas não entrarem nesse descanso. Por isso, pessoal, não importa qual coração vocês tenham hoje. Vocês devem ter a convicção de que Deus, Jesus, está querendo trabalhar por vocês. Tem que dizer amém, né, pessoal, nesses momentos, não é verdade? Mas Satanás, o que fala para vocês? Olha, em você não vai, você mentiu. Você não foi para o culto no domingo.
Você roubou. Você não tem fé. Ah, Jesus Cristo não vai trabalhar em você. Jesus Cristo falou, purifique-se. Aí depois eu vou trabalhar. Você pare de pecar, depois eu trabalho. Então, depois de você ofertar bastante, depois que você orar muito, eu peço o trabalho para você. Pessoal, não é isso. É simplesmente de graça, sem nada em troca. Ele quer trabalhar na nossa vida. Só Satanás vai enganar vocês. Toda vez que vocês oram, Satanás vai começar a falar, você é esse tipo de pessoa, Deus vai trabalhar na tua vida? Você ama a Deus? Você é pastor, é missionário, o que você fez na sua vida? Você não fez nada direito na sua vida. Você acha que Deus vai trabalhar dentro de você? Não. Parece que a gente vai ter que implorar para tentar convencer a Deus e Ele vai fazer uma pouquinha coisa. Mas, pessoal, não é isso. Jesus já quer trabalhar em vocês, Ele quer isso. Não foi o pecado dos seus pais, não foi o pecado dele, mas foi para se manifestar a obra de Deus. Só a nossa fraqueza, as nossas faltas. Pessoal, até os pecados que foram cometidos são as coisas mais adequadas para poder manifestar o amor de Deus. Amém, pessoal? Só que Satanás nos engana. Tá vendo? Por causa disso, Deus não vai trabalhar na sua vida. Você orou direito? Você leu a Bíblia direito? Você é carnal, você mente, você é cheio de inveja. Como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Deus não vai. Satanás engana assim. Satanás diz isso. Não é, pessoal. Jesus Cristo quer trabalhar dentro dessas pessoas. Sim, Senhor, o que? O Senhor quer trabalhar na minha vida? O Senhor quer abrir os meus olhos? O Senhor quer curar os meus olhos? Sim, fique à vontade. Senhor, o Senhor realmente não é homem. O Senhor veio por mim, o Senhor é Deus. O Senhor veio pelos meus pecados. O Senhor deseja lavar os meus pecados. O Senhor deseja trabalhar na minha vida. O Senhor deseja, por meio de mim, glorificar a Deus. Pessoal, vocês nunca oraram com essa convicção no coração, não é verdade? Ah, Deus não vai atender minha oração. Quando vocês vão orar, parece que todos os erros de vocês aparecem. Tudo que vocês fizeram sem fé. Aí começa a surgir aquele pensamento de que Deus não irá trabalhar. Pessoal, Jesus Cristo quer trabalhar em vocês. Por isso ele disse, lave-te no Siloé. Não precisa fazer outra coisa. Pode ser caminhando, pode ir correndo, pode ir pulando, pode cair. Não tem problema, pode cair no buraco. Se você chegar lá e se lavar, você é limpo do seu pecado, você é curado da sua doença. Permita-me eu te curar. Quando o comandante Naamã foi, Eliseu, pessoal, não pediu nada. Ele só falou, dá 7 mergulhos ali no Rio Jordão. Então, sua lepra será curada. Foi a mesma coisa, Jesus Cristo falou, me permita eu abrir os teus olhos. Como, Senhor? Vai lá, dá 7 mergulhos no Jordão. Olha, eu vou abrir os teus olhos. O que eu devo fazer? Vai lá, lave-se no Siloé. O que isso quer dizer? Eu irei fazer você ter os seus olhos curados, entenderam? Sabe, permita abrir os olhos. Jesus Cristo está falando isso dentro de nós. Me permita eu te santificar. Me permita eu te dar poder. Me permita eu te curar. Me permita te fazer feliz. Me permita eu te amar. Pessoal, o Senhor está falando dessa forma conosco hoje. Se vocês souberem desse coração, só não vai ter problema nenhum a missionária ali orar para Deus pedindo para ser curado, para ser curada. Senhor, o Senhor quer me curar? Senhor, por favor, que faça rápido. Muito obrigada. Muito obrigada, faça à vontade. Me ajude até o dia da minha morte.
Pessoal, quão incrível isso é. 사단은 우리를 속여서 Satanás nos engana. 우리 속에 일하지 않을 것 같은 마음을 줘. Coloca um sentimento como se Deus não quer trabalhar dentro de nós. 그래서 이 사람은 Por isso esse homem pensou, 보고 실로암 모세가 씻으라고 o quê? Eu ir no Siloé e se lavar? Isso não faz sentido. 그런 생각. Pensou isso. 근데 Não. 이 사람이 막 사탄이 많은 생각을 넣었을 Satanás deve ter colocado muitos pensamentos no coração dele. Mas 이 사람은 그 예수님의 말씀을 따라서 ele, seguindo as palavras de Jesus, 자기 한 번도 실로암과 씻으려고 해본 적이 없고 ele nunca, pensou em ir lá para o Siloé. 모세가 굉장히 위에 빠지면 어쩌 나올 줄 모르니까 E ainda mais, um cego ir para um tanque é muito perigoso, né? Pode ser que ele caia e não saiba como sair. 예수라는 사람이 시키는 그대로 해보자. Mas vamos atender o que esse homem chamado Jesus diz. 실로암 모세 가야 하는데 Olha, me desculpe, licença, eu tenho que ir para Siloé. 찾아갈 수 있습니까? Será que eu estou no caminho certo? Eu posso ir por aqui? 뭐 위험한 데는 없습니까? Não tem nada perigoso para mim? 앞을 못 봐서 그래. Desculpem, pessoal, eu sou cego. 날좀 인도해 줘서 실로암까지 데려다 줬으면 좋겠지만 Seria muito bom se alguém pudesse me guiar até Siloé. 볼게요. Mas eu posso também ir sozinho, não tem problema. 좀 넘어지면 어떻습니까? Não tem problema eu cair. 또 이제 미끄러지면 어떻습니까? Não tem problema eu escorregar. 던지나면은 Se eu puder chegar lá e Deus abrir meus olhos, nada será problema. 혼자 갈게요. Eu vou sozinho. 길은 확실하지요. Mas é essa direção? 얼마나 소망을 가지고 걷겠습니까? Pessoal, imagina quão esperançosos devem ser os passos dele. É algo incrível. 저는 우리하고 주님의 생각이 다른 것은 Pessoal, uma coisa que é diferente dos nossos pensamentos com o do Senhor 우리가 잘한 그 대가로 복을 받으려고 해요. é que muitos cristãos hoje querem receber algum tipo de bênção como um merecimento. 한 나를 축복해 주시겠지. Ah, Deus vai me abençoar porque eu ofertei bastante. 주일주한 대가로 Em troca de algo que ele fez, né? Ah, já que eu orei dedicadamente, Deus vai me curar dessa doença. Ah, já que eu fiz isso, Deus vai me tratar bem dessa forma. 그렇게 하기를 원치 않습니다. Pessoal, Deus não deseja ter esse tipo de relacionamento conosco. 하나님은 은혜로 모든 걸 주시고 Deus, ele deseja dar tudo pela graça. De graça. 그리고 하나님이 사람 되기 위해서 우리에게 눈을 주고 코를 주고 할때 Pessoal, quando Deus nos formou, quando nos deu os olhos, o ouvido, 안 줬다가 얼마나 불편할까? imagina quão incômodo seria nossa vida se ele tivesse dado tudo, mas sem dar os olhos, por exemplo, ou o ouvido. Mas no caso desse homem, ele não tinha visão. E o que que isso significa? Tem a obra de Deus para manifestar nele. 이보다 더 큰 일도 해. Por meio disso, ele vai fazer coisas maiores e maiores. Olha, ele pode abrir seus olhos, ele pode te fazer feliz. Só Deus quer fazer isso. Isso é muito gratificante. Eu já disse isso, mas 제 딸아이가 중학교 다닐 때 meu filho e minha filha, quando estavam assim no colégio, 화학 실험실에 갔어요. uma vez teve algo na aula de química 한 시간 마치고 다음 시간에 화학 실험을 하는 시간이라서 e estavam a 1 hora, né, para o momento de química e indo lá para o laboratório de química 알코올 램프 위에다 염산을 누가 올려놨는데 e alguém tinha colocado, né, num lavoisier ali um pouco de ácido 불이 안 보이잖아요. e é meio que invisível ali, né? E tinham deixado o fogo, só que aquele fogo meio que transparente que não é visível. Só que deixaram aquilo ligado e quando minha filha passou, aquilo aqueceu e o ácido explodiu. E a minha filha, ela teve fratura, né, uma queimadura. Eu havia ido para uma penitenciária fazer um estudo bíblico junto com o pastor Oh Seong-gyun. 버스 오다가 이제 한양대학병원을 지나가게 됐는데 E na volta eu acabei passando pela Hospital Universidade de Hanyang. 엄마 언니가 한양대학병원에 이제 그 보급 과장이었어요. E ela. A irmã mais velha da minha esposa, né, minha cunhada, ela trabalhava ali naquele hospital. 오성균 목사님 그 한양대학병원에 자기 외 한 분이 병원에 있는 목사님 잠깐 기도해주면 되겠습니까? E o pastor que estava comigo, ele falou: Pastor Park, será que a gente poderia ir nesse hospital só para visitar um irmão, orar por ele? Sim, para isso nós fomos naquele hospital. 차에서 내렸는데 제 아들 영국이가 그때 초등학교가 뭐한 5학년인가 6학년 그런데 E quando eu desci do carro, eu vi meu filho ali no hospital. Meu filho que estava, acho que no 5º ano do primário, assim. 엄마가 병원에 지금
pai, 입원해 있어요. a minha irmã, ela está internada agora. 이번에 그 염산은 전부 다 끌어내야 한다. E disseram que quando é acidente com ácido, eles têm que tirar todo o excesso. E fizeram uma cirurgia no couro cabeludo dela. 그래가지고 제가 이제 그 모자 하나 사가지고 머리에 씌워줬어요. E eu comprei um chapéu, né, para que ela usasse. 그래서 그 이제 그때 이제 아침에 아이들이 학교 가는 등교길에 막 버스를 타는데 너무 복잡해 머리 다칠까 봐. E toda manhã, né, quando elas iam para o hospital, já que tem muitas crianças se movimentando, eu ficava preocupado dela machucar a cabeça. 내가 차를 태워가지고 학교 정문까지 태워다 줬어요. Por isso, por um mês após a cirurgia, eu pessoalmente levei ela até o portão da escola. 하고 단둘이 있는 시간이 많지 않았는데 E até então eu não tinha muitos momentos junto com minha filha. 학교 올 때 태워주다 보니까 둘이 이제 이런저런 이야기를 하게 되는. Mas levando ela, trazendo ela da escola, né, nós dois no carro, nós tivemos momentos de conversar. E eu comecei a falar sobre a vida espiritual. 제3에 대한 얘기 많이들 알지만은 Ela já havia escutado muito sobre a remissão dos pecados, já havia conhecimento sobre isso. 대화하면 얘가 은숙이가 제3에 대한 확신을 갖고 있지 않은 걸 발견해요. Mas conversando com ela, eu pude ver que ela não tinha convicção disso. 근데 그 학교 사고 있은 며칠 후에 학교 교장선생이 날 보고 학교 오라 그러더라고요. E depois de alguns dias do acidente, né, o diretor da escola havia me chamado na escola. 교장선생을 만났는데 E eu me encontrei com o diretor. 교장선생이 저한테 이야기하기를 E o diretor havia dito para mim: 학교에서 잘못했습니다. olha, realmente o erro, né, o responsável de tudo que aconteceu com sua filha é nosso e nós iremos arcar com todos os gastos e consequências do acidente. Tem casos assim, né, pessoal? 지난번 우리 형제 하나가 제 벤제차 새로 샀는데 딱 받았어요. Teve uma vez, né, que os irmãos aqui da igreja compraram a Mercedes nova para mim 제가 나갔어요. e eu saí com o carro. 사람이 술을 약간 취했더라고요. Só que uma pessoa bateu no meu carro, ele estava um pouco embriagado. Então eu vi que ele estava embriagado, eu falei: o senhor tem CNH? Ele falou: sim. Eu posso ver? E ele mostrou. Tudo bem eu fotografar? Eu tirei a foto e ele me passou o telefone dele. E tudo bem, ele foi embora. Porque já que ele estava embriagado, né, se envolvesse a polícia ia ficar aquela bagunça. Por isso eu permiti para que ele fosse. 차를 장로님들 사주었어요. Os anciãos me compraram um carro muito bom. 보통 800만 원 무료한다. Por isso disseram que se você tem um acidente com esse carro, pelo menos $8.000 é coberto facilmente. E eu acho que ele pensou nisso, né? Devido ao carro ser bom, ele deveria ter esse desconto, esse seguro. E o irmão Minungui estava dirigindo nesse carro. E eu pedi para que ele encontrasse com essa pessoa que havia batido no carro. E eu falei: prega o evangelho para ele. 저 잠실 실내체육관 오라 그랬어요. E o pastor Minungui me ligou falando para estar ali num estádio, né, num ginásio esportivo. E quando eu cheguei lá, aquele senhor me viu e viu que eu estava ali. Conversei com ele e ele recebeu a salvação. Foi muito bom. Foi muito gratificante. 사람들에게 보상 말고 하나님께 보상받는 이 재미를 봐. Eu vi aquela graça, né, pessoal, de não ser recompensado por um homem, mas sim por Deus. Tem uma outra história com carros 대전에 있을 때는 이런 새벽에 강원도 가야 할 일이 있어요. também. Uma vez eu estava em Daejeon e tinha que ir para Gangneung. 내가 이제 원주 가서 아침을 먹고 Então eu planejei primeiro ir para Wonju e tomar um café da manhã 강릉으로 가야 하는데 e depois me direcionar para Gangneung. 아침 먹고 보니까 차 뒤에 누가 운동화로 밟아가지고 막 그만큼 짜부러져 있어요. Só que após o café da manhã eu vi por trás do carro e eu vi que o para-choque estava amassado, que parecia que alguém tinha pisado. 그래 아침 야내 차가 괜찮은 누가 이랬냐고. E eu pensei: nossa, estava tudo bem, o que aconteceu? 그때 박영준 목사가 원주교에 있었는데 Naquela época o pastor Park Young-ju estava na igreja de Wonju, né? 그 사람 있는데 E ele falava: pastor, não tem ninguém para fazer isso aqui. Eu falei: não, tudo bem. 돌아오니까 Aí à noite voltamos, 어제 보니까 차 원주 세워놓고 아침 먹고 나 차를 발로 찼어. eu comentando: olha, eu tava comentando, sabe, ontem eu parei aqui com o carro para tomar café da manhã e alguém chutou meu carro. 저녁에 우리 교회 자매 남매 술이 취해서 발로 찼습니다. Aí meu irmão falou: não, pastor, não é isso não, é que aconteceu que ontem à noite, né, o marido de uma irmã estava atrás dela e ele estava meio bêbado e acabou, né, se machucando no carro. Eu acho que a gente vai ter que, né, pagar isso aí pro senhor. 우리가 하나님께 보상받자 놔둬라. Aí eu falei: irmão, deixa isso aí, vamos ser recompensados por Deus. 근데 이제 어느 날 제가 외국 갔다 오는데 이제 그 차를
타고 이제 비행기에서 내려 가지고 서울서 대전까지 내려가는 길에 이제 우리 그 김성훈 형제가 나한테 이야기. 목사님 그 형 자매 남편 그 형제 구원받았어요. E num dia eu estava voltando do exterior, né, de caminho ali de Seul para Daejeon, que é o lugar onde eu morava, o pastor Kim Seon falou: Olha, pastor, o marido daquela irmã recebeu a salvação. Como? 이 사람이 딱 갔는데 Então ele foi, ele é soldado, né? 이제 그 부대 자기 그 사람들이 관상을 잘 보는 사람이 있대요. E ele disse que na base dele tem uma pessoa que faz muito bem aquelas leituras faciais. E aquele soldado que faz a leitura facial olhou para ele e falou: Olha, Senhor, 너무 귀한 아내를 얻었네요. eu tenho certeza que você tem uma esposa muito preciosa. 형 그 아내는 부모는 형님을 버려도 아내는 절대 안 버릴 거예요. Olha, pode ter certeza, seus pais podem te abandonar, mas sua esposa não te deixa. 말만 들으면 모든 게 풀릴 거라고. Se você atender a voz da sua esposa, tudo vai se resolver na sua vida. 하지만 형님 같이 그 아내 복이 많은 사람 처음이라고. Nossa, eu já conheci muitas pessoas, mas eu nunca vi uma pessoa que recebeu uma grande bênção, né, no encontro com sua esposa. 이분이 그날 술이 약간 챘는데 Tem uma esposa muito abençoada, né? Eu acho que naquele dia ele estava um pouco embriagado e ficou muito feliz, voltou todo feliz para casa. Aí ele olhou para a esposa: Vamos para a igreja, querida. Nem era hora de culto, nem era momento de culto. Só que foi para a igreja, escutou o evangelho e recebeu a salvação. 기쁨이 된 거예요. Nossa, aquela notícia foi uma alegria para todos nós. 보상받는 거 하고 Então, nós recebermos algum tipo de recompensa no mundo é diferente de sermos recompensados por Deus. 사람들에게 뭐 진짜 보상 청구하고 막 그러고 싶지 않더라고요. Por isso que, desde então, eu não tenho esse desejo de ir buscar atrás dos meus direitos, sabe? 많이 경험했어요. Por muitas vezes eu experimentei isso. 손해 보는 것 같지만 Aparentemente, eu estou sendo prejudicado. 그래서 그 이제 학교 교장 선생님 우리 딸이 잘못한 게 아니고 학교 측이니까 Então, sabe, na diretoria da escola também, já que o erro não havia sido da minha filha, mas sim um erro deles. 있는데 Então, naquela época, no grupo da minha filha, tinham 72 alunos. Por que será que foi justamente com minha filha? Por isso eu estava conversando com minha filha, 그때 느낀 것이 뭐냐면 e uma coisa que eu senti 딸인데도 구원에 좀 애매한 부분이 있어요. é que mesmo sendo a minha filha, ela ainda estava meia vaga em relação à salvação. 매일 차를 타고 갈 때마다 성경을 조금씩 얘기했어요. Por isso, por um mês, né, levando ela para a escola todos os dias no carro, eu lia a Bíblia para ela. 좀 더 이야기하고 Tinham dias que eu parava o carro para conversar um pouco. 학교에서만 보상을 받았었다면 뭐 그걸로 만족해서 어땠는지 모르겠지만 Então, se eu tivesse aceitado a recompensa da escola e me satisfeito com aquilo, não sei como teria sido. Mas eu decidi não receber um tostão da escola. 못한 뜻이 있어요. Porque eu senti que tudo o que aconteceu havia sido da vontade de Deus. E no final das contas, minha filha recebeu a salvação claramente. 중학교 때인데 Ela recebeu a salvação assim no colégio, 그때부터 너무 변하는 거예요. e a vida dela mudou muito desde então. 하나님께서 딸을 위해서 애를 쓴 너무 감사한 거예요. Eu vi que Deus estava realmente cuidando da minha filha, e isso ficou de muita gratidão para mim. A vida dela mudou completamente. 지금도 합창단 인도하고 있지만 Até agora, né, ela é a condutora do coral, 할 수 없는 일들을 해내고 있어요. e ela faz coisas que uma pessoa comum jamais poderia fazer. 통화를 했어요. Alguns dias atrás eu liguei para ela, 부활절 영화 만들기 너무 좋아서 e foi muito bom, né, a apresentação de Páscoa que eles fizeram. 그때 그것도 영화로 만들어라 그랬어요. E eu pedi para que eles filmassem, fizessem um curta-metragem com a cantata de Natal. Eles fizeram toda a filmagem, toda a produção em 2 meses. 영화가 만들 수 없을 걸 막 그 합창단 전원 인물은 너는 저 뭐야 그뭐 분열로 나눠서 딱 일을 맡기고 E foi tudo muito bem feito, muito profissional, né? Eles dividiram os setores, a função de cada pessoa. Uma coisa que me fez me divertir muito é que eu vi meu neto lá como soldado. 나와 있고 Minha neta também estava atuando. 그 배우들 다 아는 사람이더라고. Todos os atores que participaram são pessoas que eu conheço. 그 영화 너무 행복해 하면서 E, sabe, a apresentação da Páscoa deles me fez muito feliz. 그 백스코에서 했는데 Dessa vez apresentaram aquilo em Bexco, né, no Busan. Fizeram 4 apresentações. 오후에 이제 1시간 하고 No sábado à tarde apresentaram 1 hora. Sábado à noite mais 1 hora. 그래서 이제 저녁 마치고 저는 KTX 타고 저 뭐야 서울 올라와서 E toda noite, né, quando terminava o evento, eu pegava o trem-bala, vinha aqui para Seul. 바로 이제 막 부산 내려가니까 오후 시간 딱 맞더라고.
E depois o culto de manhã do domingo, eu terminava, almoçava, fui diretamente, deu o tempo certinho, né? Foi 4 dias diretos. 식구가 그때 약 한뭐 1,800, 2,000명인가 그래 모이는 장소인데 E esse auditório no Bésco, né? Geralmente ele comporta 1.800, 2.000 pessoas. 와서 그 공연 너무 감격해. Mas, devido ao distanciamento, né? 1.000 pessoas participaram e foi muito emocionante. Fizeram 4 apresentações. 가을 크리스마스 때 되면 코로나 좀 더 잠잠해지면 Então nós pensamos, nesse outono, por exemplo, depois que passar, né, toda essa pandemia, 또 이제 그 KBS 월요 되면 그리고 이제 하고 또 이번 코측 스카이돔에 또 우리가 행사하려고 준비하고 있고 estamos nos preparando para poder fazer a apresentação no auditório da KBS, também no ginásio, né, esportivo de beisebol que a gente fazia. 이게 되더라고요. E pensando, planejando, é possível fazer. 그런 일이 돼지는 게 뭐냐면 Só que o que permite ser possível? Primeiro, nós fizemos a igreja em Gangnam. Nós começamos a igreja que tivemos dificuldades. Mas o que nos permitiu vitória nessas dificuldades? 하기를 원하시는 É porque Deus desejou trabalhar em nós. 아무것도 아닌 인간인데 Eu não sou nada. 일하기를 원하시면 Mas já que se Deus ele desejar trabalhar por mim, para isso ele vai ter que me proteger, vai ter que me estabelecer, ele tem que me conduzir. 지간에 E não importa quem seja. 또 이렇게 일하시기를 원하십니다. Só Jesus Cristo quer trabalhar na vida de todos vocês. 그 부모가 죄를 범한 게 아니라 Jesus Cristo está dizendo, não foi nem o pecado deles, nem o pecado do pai deles. Isso é para se manifestar nele as obras de Deus. É algo muito incrível. 또 김대인 선교사 간증을 했는데 Há pouco, o missionário Kim Dae-in, ele deu o seu testemunho. 그 미얀마가 막그 군사하고 막 부딪히면 군인들하고 부딪히면 막그 어려울 때 전화를 했어요. Eu liguei para ele, né, quando minha mãe estava naquele conflito, assim, entre exército e Estado. Ele estava muito triste, 너무 어렵고 estava passando muita dificuldade. 하는 성에 다 한국으로 들어가는데 Muitos missionários, né, voltaram ali para o seu país. 울고 있더라고. 엉엉 울고 있어. E ele também estava chorando quando eu liguei para ele. 그러니까 눈물 따면서 Eu liguei por chamada de vídeo, né, e ele chorando, assim. Eu fiz comunhão com ele. Aí ele falou de como foi a reforma da igreja, falou das dificuldades que os irmãos estão passando. 그때 좀 돈을 조금씩 모아가지고 쌀값도 좀 보내고 공사 Nós também decidimos, né, juntar um pouco de dinheiro para eles poderem comprar comida para a igreja, para, né, ajudar na construção. E por essa finalidade, os irmãos também se reuniram. 공사만 Amanhã queremos enviar um pouco mais para eles poderem terminar, né, a reforma lá na igreja, para que eles possam comprar comida para os irmãos que estão trabalhando lá. 하나님이 진짜 미얀마에 있는 김대인 선교를 알고 계시고 Mas Deus realmente sabe do missionário Kim Dae-in que está lá em Myanmar. 정말 그 이현재 사모를 알고 계시고 Deus sabe da missionária Lee que está vivendo no Brasil. 세계에 있는 형제자매 전부 알고 계시고 Deus conhece todos os irmãos de todos os cantos do mundo. 그래 코로나 때문에 그런지 막 아픈 분들이 많아요. E ultimamente eu não sei se é exatamente por causa do corona, mas tem muitas pessoas que têm adoecido. 그래서 그런지 모르겠지만 E no caso das mulheres também, eu não sei se é porque o corpo vai ficando mais problemático, mas tem muitas doenças. Mas Deus está, sabe, a cada momento nós podemos ver que Deus está nos ajudando. O importante aqui, só Deus deseja trabalhar em nós. 그 역사하지 않으면 어떡할꼬? A gente fica preocupado, se Deus não trabalhar na minha vida. Pessoal, parem de pensar nisso, porque é um pensamento de Satanás. Nós somos falhos, nós somos imundos, nós somos sujos, nós somos maus. 그러니까 Por isso, 속에 하나님 일을 하셔야 합니다. Ele tem que trabalhar por nós. Ele tem que lavar nossa sujeira, Ele tem que nos dar saúde, Ele tem que nos abençoar. Aí sim, por meio de nós, Ele vai poder manifestar a sua glória. 달라고 하는지 모르겠지만 Não sei se vocês ficam somente pedindo para que sejam curados. Pessoal, Deus ele já tem um plano na vida de vocês. Então, Ele irá fazer as suas obras. Quando Cheohan foi picado por um escorpião, 정말 댕기 피부가 죽어가고 있어요. quando o missionário Nam estava morrendo por causa de dengue, 그다음에 하나님 일하는 걸 너무 많이 보았어. nós já vimos muitas vezes Deus trabalhar nessas situações. 일하는 건다 말로 다 할 수 없어. Na minha vida também eu não tenho palavras para poder expressar tudo o que Deus fez. 심장이 나빠서 Em 99 eu tinha problemas cardíacos. 모든 걸 내가 정리를 해야 할 단계까지 들어갔어. Eu já havia decidido de que eu deveria organizar a minha vida. 4월, 5월, 6월, 7월이었는데. Mês de abril, maio, junho, julho. 그래서 수양관에 가서
송어 솔밭 수양에 가서 No mês de julho, nós, por causa do retiro, fomos ali para Sorbat 낫게 하셨다는 마음에 믿음이 들었어. e entrou a fé de que Deus havia já me curado da minha doença. 일어나기 시작했는데 Desde então eu comecei a correr pela manhã. 무릎이 나쁘다 조깅하지 마라 조깅은 안 하는데 Ultimamente falaram para eu não correr mais porque faz mal para minhas articulações da perna. Mas eu jogo um pouco de futevôlei. É tudo muito gratificante perante Deus. Eu me proteger e Deus me proteger. 문제가 생길 것 같고 Ao meu ver, tem esse problema, parece que eu vou passar por certa dificuldade. 모든 일은 하나님 뜻 안에 하나님의 영광을 위해서 하신 일들이란 거. Mas já que tudo o que acontece na nossa vida está dentro dos planos de Deus, no final vai ser caminhos para manifestar a glória de Deus. O problema é que nós queremos nos proteger. 그리고 하나님께 맡기고 Se nós nos entregarmos a Deus, nos depositarmos na mão dele, já que Deus deseja e se alegra em trabalhar na nossa vida, 일을 하신다는 것이 não importa o que nós encontramos, Deus irá fazer com o seu poder. 예수님 안에서 60년을 살았어요. Eu vivi mais de 60 anos dentro de Jesus. 제가 부족함도 많았고 Tive muitas faltas, cometi muitos erros, muitas vezes tomei decisões erradas. 예수님 나를 버릴 것 같은 그런 마음이 들 때도 있어요. Tiveram momentos que eu sentia que Deus iria me abandonar, me deixar, que Deus já não iria mais trabalhar na minha vida. 사탄이 주는 음성인 줄 알았어요. Eu descobri que é a voz de Satanás. 더러워도 Sendo sujo, sendo imundo, sendo mal, mesmo sendo doente, para Jesus nós somos seus filhos. E Ele deseja nos abençoar. 여러분들이 기도할 때 Quando vocês orarem, 역사하지 않으면 어떡할까? e se Deus não trabalhar na minha vida? Só não pense nisso. Deus não gosta desse tipo de pensamento, Ele não se alegra com isso. 하나님 아니야. Deus está falando, eu não sou esse Deus, eu estou do seu lado, eu vivo por você, 힘은 있어. eu estou te protegendo em tudo, 보고 싶어. eu quero manifestar a minha glória em você. Vocês creem nisso, pessoal? 능력으로 Deus, então, irá com poder manifestar as suas obras. 인간적인 생각을 가지고 Por tanto tempo que se passou, eu vivi preso em pensamentos humanos. Eu pensava, e se Deus me deixar? E se Deus não me amar? Eu pensei muito nisso. 부질없는 생각이었어. São pensamentos imundos. 실로암못에 가서 씻어라. Levanta, vai no tanque de Siloé e lave-se. Eu vou fazer você abrir os seus olhos. Eu vou fazer por você. Vai, lave-se no Siloé. Jesus Cristo está dizendo isso. 오늘 여러분에게 Jesus Cristo está dizendo isso para vocês hoje. Você tem sua dificuldade, né? Traga para mim. Eu resolvo. 너를 고칠게 해. Permita eu te curar. Permita eu fazer por você. Creia nisso. Amém? 역사해 달라고 빌지 마십시오. Pessoal, parem de implorar para Deus trabalhar na vida de vocês. Porque Ele já deseja trabalhar por vocês. 일하게 해라. Jesus Cristo está falando, permita-me trabalhar por você. Deixa eu te curar. 너 어부가 되게 해줄게. Deixa eu te fazer ser um pescador de homens. 종을 만들게. Deixa eu te fazer no verdadeiro servo de Deus. Deixa eu te glorificar. 만들게. Deixa eu te fazer o meu servo. Creem nisso, pessoal? 우리가 잘하는 것 보고 하지 않습니다. Pessoal, Deus não vai nos recompensar pela nosso merecimento. Ele trabalha em nós pela graça. 많으신 분들 Aqueles que são mais velhos, 몸도 안 좋고 자꾸 연약하고 그러죠. vocês, sua saúde não está muito boa, o corpo está ficando fraco, não é verdade? Pessoal, vocês são muito felizes porque estão passando a terceira idade com o Senhor Jesus. Eu não preciso ter mais nada. 좋게 Estou satisfeito e contente com Jesus. Amém? Espero que vocês tenham essa fé. 모두가 예수님이 우리에게 말씀하십니다. Pessoal, todos, Jesus Cristo está dizendo para todos nós, 해라. permita-me te fazer feliz. 해라. Permita-me te fazer poderoso. 내게 해라. Permita-me te manifestar a minha glória. O Senhor Deus deseja isso. 이런 은혜를 베푼 하나님이 감사합니다. Eu agradeço muito ao Deus que nos concedeu tamanha graça. 을 받았을 텐데. Se não fosse a graça de Deus, nós já teríamos sido abandonados. 주님을 찬양하고 Mas eu glorifico e agradeço a Deus que deseja trabalhar por nós. Eu tenho certeza que Ele irá trabalhar na vida de todos vocês. 하나님 이름을 찬양합니다. E eu glorifico o nome do Senhor. Obrigado.